Por que isso é bom? Porque você, além de ter um dinamismo, dar a opção para o seu cliente ou para os vários níveis das categorias que eu falei aqui, você não precisa codificar a cada decisão de mudança em habilitar uma funcionalidade ou desabilitar uma funcionalidade. Você tem ambos os caminhos codificados. A diferença é que você colocou uma chave no topo disso para direcionar o fluxo para um lado ou o fluxo para o outro. Beleza? Agora eu vou mostrar uma imagem bem bacana que ilustra isso. Deixa eu abrir aqui ela. Então nós temos aqui o que eu falei das duas dimensões, né? A gente tem a longevidade aqui, e nós temos o dinamismo aqui. Então longevidade, quanto tempo esse tipo de alternância, essa release toggles, ups toggles, enfim, vão existir no contexto da sua aplicação. Então se você for ver release toggles é aquilo que eu comentei, né? A capacidade de você ir entregando coisas sem ter terminado aquela funcionalidade e isso ficar protegido por, né, uma flag lá que vai ser habilitada ou desabilitada. Então isso tende a não ser tão longevo na tua aplicação. Por quê? Porque no momento que você terminar isso aqui, você não quer mais ter aquela feature flag, né? Porque talvez seja uma release, que é uma release que é uma funcionalidade que vai entrar para todo o sistema e você nem quer ter uma opção de habilitar ou desabilitar, tá? Você só colocou uma chave aqui em cima de habilitar ou desabilitar, tá? Por causa que você ainda está fazendo, você ainda está entregando isso aqui. No momento que isso aqui não for mais pertinente, né, ao longo de algumas semanas ou até um mês aqui, por exemplo, você já vai sumir com isso aqui e esse release vai entrar, né, definitivamente dentro do sistema. Então por isso que ele não é tão dinâmico, tá? Ele não tem um dinamismo alto, né? Ele altera muitas vezes, né, com o deploy apenas. E ele não dura tanto tempo, certo? Então ele está nesse primeiro quadrante aqui, vamos dizer assim, né? Aí nós temos aqui, vamos por ordem aqui do que está aparecendo mesmo. Ou melhor, vamos por ordem do que eu falei, né? Então eu falei da Release Toggles, falei do Experiment Toggles, né? Pode ver que ele está no extrema direita do dinamismo, ou seja, você vai ter a capacidade de alternar isso, ligar e desligar a nível de request, ou seja, para cada tipo de usuário ou para cada grupo de usuário ou para uma faixa de grupo de usuários, para uma localidade onde os usuários se encontram, você quer habilitar isso aqui. Então está sendo muito dinâmico, você tem um nível de especificidade de como você decide habilitar ou desabilitar muito grande, por isso que isso é tão dinâmico assim. Ao contrário da Release Toggles, que você é muito pouco dinâmico. Você está entregando isso aqui, né, a nível de deploy, né? Enfim, então ele é muito dinâmico, porém, como é um experimento, né, lembrando que ele é um experimento, ele não é a funcionalidade, vamos dizer assim, a funcionalidade 100% finalizada. Ele quer provar um ponto nesse caso. Ele quer provar que essa funcionalidade está sendo bem aceito pelos usuários. Então ele leva aí alguns meses, talvez, testando isso para ter certeza que isso deve ser realmente integrado no sistema. E aqui você tem uma bifurcação. Essa funcionalidade que está sendo atribuída para essa flag, ela pode virar uma funcionalidade que não está sob uma feature flag no futuro, que ela simplesmente é mais uma funcionalidade do sistema e acabou, ou ela pode evoluir para uma permission toggles aqui, né? Onde ela é uma funcionalidade que fica abaixo de uma decisão ou de um painel administrativo ou do próprio usuário, enfim. Beleza, mas essa é a parte de experimentos. Agora nós temos a parte de Ops, né? Operational Toggles. Isso é o que eu comentei.
né, da questão de você ter, por exemplo, um novo algoritmo ou uma funcionalidade que você tem a capacidade de alternar quando você está no meio de uma operação lá e você simplesmente decidir que você quer voltar à versão, né? Sem trocar código, no caso, sem alterar código. Você volta à versão do algoritmo, por exemplo, só fazendo uma escolha aqui de uma flag. Só que aqui tem um detalhe. Esse operational toggles pode ser o quê? Eles podem estar controlando uma funcionalidade que vai ser deprecada, tá? Quando eu falo deprecado, o que eu quero dizer? Que ela vai ser excluída do sistema, né? Então você tem lá, a partir do dia X ou a partir de algum momento, você quer dropar uma funcionalidade do sistema. Então para isso se utiliza também operational toggles. Por isso que ele está nesse nível de dinamismo aqui, a nível de runtime, né? Ele não precisa ser tão específico em termos de request, porque você quer controlar isso num painel administrativo, sysadmin, você quer controlar ainda em tempo de execução, porém, né, você não quer dar essa opção por request, não precisa ser tão específico assim. E ele também tem uma longevidade alta, por quê? Por causa que a gente sabe que em migração de sistemas, né, quando você está dando suporte a uma funcionalidade e vai tirando ela conforme o tempo, talvez isso dure muito tempo até que efetivamente decida por desabilitar determinada funcionalidade. E aí sim, no momento que eu desabilito, eu posso remover, né, aquele bloco de código, enfim, posso fazer alterações no meu código. E por fim, nós temos aqui o nosso permission toggles. Nosso permission toggles, então, vamos dizer assim, ele está nos extremos do gráfico. Então, ele é muito dinâmico e ele é muito perpétuo, vamos dizer assim, né? Muito longevo. Então, você tem ele permanecendo do sistema por, né, até uma decisão estratégica disso mudar no sistema. Então, o que define não é a própria natureza da categoria aqui do toggle, e sim uma própria decisão estratégica da empresa, né, em remover ou não remover uma funcionalidade, certo? E aí ele pode ser muitas vezes migrado, mas via de regra, então, ele é muito dinâmico, né? Ele pode ser alterado baseado na request, então baseado nos detalhes de cada requisição, cada usuário, enfim, e ele dura aí por tempo indeterminado dentro do sistema. Você vê as diferentes categorias aqui num gráfico com essas duas dimensões. Agora a gente tem uma variação desse gráfico aqui, ó. Se a gente for comparar entre qual é mais estático, qual é mais dinâmico, né? Em termos de dinamismo, né? Olhando mais apenas para esse detalhe aqui, né? A gente vê que o release toggles ele é mais estático, certo? Enquanto os outros, quando eu chego num patamar aqui de runtime para frente, ele tende a ser mais dinâmico, tendo a ser mais específico no que eu posso alternar. Ele é separado dessa forma. Apenas uma visão aqui, né? E tem também quais são as categorias mais transitórias e as de mais longa duração. Então, aqui a gente vê que é mais transitório, né? Por causa que ele vai existir apenas nesse ponto que eu expliquei, né? De você terminar aquela funcionalidade. E a parte de experimento também. E longa duração, ops toggles e permission toggles.